paz seja convosco. A pergunta que eu quero responder hoje é: o que é ser pai? Pai é ser responsável. Ser pai não é somente zelar da família, mas ser pai é saber educar. Ser pai é também dar o bom exemplo para os filhos, para que assim os filhos possam espelhar nos pais. Porque o pai é a referência, né? O pai traz a referência para os filhos. Então, eu quero trazer dentro da palavra de Deus, na área espiritual, que vemos pais aqui na Bíblia que se preocuparam muito com sua família. E uma das passagens está em Jó, né? Onde ali no capítulo 1 ao 20 ele se sacrificou, né, em adoração pela família, porque ele buscava, orava, a Bíblia diz que ele orava pelos seus filhos, ele jejuava pelos seus filhos. Por que isso? Porque ele tinha amor, né, pela família. Então isso é um exemplo, né, de pai que aí mesmo depois da perda ele adorou o Senhor. Outro pai que eu quero mencionar da palavra de Deus foi Davi, né? Que também amou a sua família, jejuou para que não perdesse a filha, né? Então isso significa um pai que ama, um pai responsável, um pai que é dedicado. E outra versão, referência também que eu quero trazer é o pai que tem na parábola do filho pródigo, né? Que ali ele soube apaziguar a situação, mesmo depois que o filho, né, arrependido volta, ele está ali de braços abertos para receber, ele quer, né, reconciliar, ele quer ajudar. Então, ser pai é ser essa referência para os filhos. Então é isso que eu quero deixar para esse dia, para que cada pai, né, tenha o seu desejo, esse amor, que é o amor fraternal do Pai, que é Deus, né, que teve amor pelo Filho, também Jesus Cristo, por nós. Então, eu quero desejar o feliz Dia dos Pais a todos vocês. Ser pai é ver um pedacinho de você crescendo, você ensinar o caminho que você deve andar, amar e não tem explicação, é um amor incondicional. Ser pai. Ser pai é recompensador. É entender que a dádiva de ser pai veio diretamente do trono da graça, veio diretamente de Deus. Ser pai é reconhecer que os filhos são herança do Senhor e diante dessa herança deve-se haver um cuidado muito especial. Ser pai é ser referência, é se impor, é se opor no momento, na hora certa, é ser tolerante, é amar incondicionalmente. Ser pai é disciplinar, é corrigir e no momento certo, amar cada vez mais. Ser pai é uma oportunidade que nós temos de cuidar bem do presente que Deus nos dá. A experiência de ser pai é muito boa. Se consegue ensinar, a educar, a incentivar a ser uma coisa melhor, uma pessoa melhor. Então ser pai é muito bom. Ter pai é ter um companheiro, é ter um melhor amigo, é ter alguém que vai me dar sempre carinho, que sempre vai estar ali, é ter um super-herói dentro de casa. Ter pai é ter um porto seguro, alguém que te ajude, que te ensine a recomeçar, um conselheiro e que, acima de tudo, alguém que possa te dar amor. O Dia dos Pais é uma data muito importante. É um momento de celebração, um momento de alegria, de valorização, de companheirismo, mas a gente costuma pensar só nos filhos que estão com seus pais. E essa não é uma realidade de todos. Existem também os filhos que perderam seus pais, assim como eu, os filhos que os conhecem, mas não convivem, e tantas outras situações. Eu, aos meus 4 anos, perdi meu pai, ele veio a falecer, e eu vivi todo esse tempo sem essa presença. Eu cresci sem essa convivência, sem essa experiência.
E por ser tão pequena, eu nem lembro dos poucos anos que a gente teve junto. E talvez por isso eu valorize ainda mais o fato de que, se ele estivesse aqui, nós viveríamos uma experiência incrível. Todo esse tempo sem ele, aprendendo a conviver e crescer somente com a minha mãe, me ensinou coisas que são valiosas e que me fazem valorizar ainda mais a vida e as pessoas que estão perto de mim. São os momentos em que eu só queria a presença dele e infelizmente eu não tive. As apresentações escolares que todos os amiguinhos tinham um pai para cantar, para aplaudir, e eu precisava aplaudir para um tio, dançar para um avô e nunca para o meu pai. Por todas as vezes que eu precisei encontrar abrigo somente em Deus porque eu não tinha um abraço protetor e heróico de um pai. Por todas as vezes que eu aprendi coisas sozinha, com a minha própria força e com a ajuda de Deus, mas sem a presença de um pai, para incentivar, para estar do lado, para dar força, coragem. Aquela experiência de ter um herói, de olhar para alguém e se jogar sem medo, de correr sabendo que no final da corrida alguém vai estar te esperando para te dar um abraço. Infelizmente eu não tive essa experiência, esse privilégio, mas uma experiência que eu tive é com Deus. Ele nunca me desamparou. Ainda que eu não tenha o meu pai fisicamente aqui, ainda que eu não tenha essa experiência, essa vivência, essa convivência, eu tenho um Deus que nunca me abandonou. Então eu sei que naquelas apresentações escolares que eu precisava dançar olhando para a parede, porque não tinha a presença de um pai ali, na verdade tinha. Tinha Deus, ele dançava comigo, ele estava me olhando. No final da apresentação, ele estava me aplaudindo. Então eu convido vocês a valorizarem os seus pais, a valorizarem essa presença, esse convívio, esse abraço que traz um conforto, que traz uma proteção, que é abrigo. Porque não tê-lo é triste. Mas Deus, ele supre toda a falta. Quando a gente é pequeno, a gente se sente órfão. Mas com o passar do tempo, nós entendemos que nós somos filhos. E filhos de um Deus que não nos abandona, que não nos deixa e não nos desampara. Então, na verdade, nós não somos órfãos. Nós somos filhos e filhos amados. Então, que nessa data, se você não tem o seu pai com você, que você se sinta filho. Porque Deus, ele é o seu pai. Ele não te desampara, ele não te deixa. Ele te chama de filho e filho amado.